Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Leísa Albuquerque, do Seminário John Ruiz, e estamos na disciplina Geografia Bíblica. Hoje nós vamos estar dando continuidade com a aula de número 2. Vamos falar um pouquinho ainda sobre o mundo antigo. Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Bem, quando nós falamos do mundo antigo, o mundo antigo bíblico corresponde a todo o espaço geográfico registrado na Bíblia. É a terra imediata registrada na Bíblia, ou seja, Canaã, Israel, ou Palestina, como a gente chama. E fazia parte, os seus limites, fazia parte com o Mediterrâneo Oriental. Esta área não era maior do que 240 quilômetros ao norte e ao sul 120 quilômetros de oeste a leste, ou seja, 200 quilômetros de norte a sul e 120 quilômetros de oeste a leste. É uma parte pequena que hoje é conhecida como Oriente Médio. As cidades do mundo antigo, como nós começamos a falar na última aula, do mundo antigo bíblico, eram as cidades mais antigas que nós temos conhecimento de acordo com o relato bíblico. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, a cidade de Ur. A cidade de Ur, no tempo de Abraão, era um grande porto no Golfo Pérsico, onde aportavam os navios que vinham do Oriente. Também conhecida como Ur dos Caldeus, por estar localizada na Caldeia, a parte sul da Mesopotâmia. Era um povo idólatra que adorava ao deus chamado Sim, exatamente, ao deus chamado Sim, que era também chamado Deus da Lua. Era uma cidade muito próspera na época de Abraão, mas extremamente idólatra. Nós temos também a cidade da Babilônia. A cidade da Babilônia, que foi capital do Império Babilônico, era uma cidade central da civilização da Mesopotâmia, era localizada onde é o atual Iraque. Seus reis mais conhecidos foram Hammurabi e o rei Nabucodonosor. Era uma cidade também muito próspera, idólatra, possuía mais ou menos, para vocês terem uma ideia, mais de 2.000 deuses. A cidade da Babilônia possuía mais de 2.000 deuses. No livro de Daniel, nós vemos ali a sua ascensão, ou seja, o seu apogeu e também a sua queda. Outra cidade também muito conhecida nossa no contexto bíblico era a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ela se localizava às margens do rio Tigre. O rio Tigre ele cortava a região da Assíria e ela foi capital do Império Assírico. No livro lá do profeta Jonas, nós vemos que Nínive ela é descrita como uma cidade cruel, merecedora de destruição. E, na verdade, era conhecida como cidade dos bárbaros. Era muito complicado viver naquela cidade. O que ocorreu? Ela naquela época, no profeta Jonas, Deus preservou a cidade. Deus preservou. Mas a sua destruição ocorreu lá na profecia do profeta Naum, quando ela veio a ser completamente destruída. Damasco é uma cidade muito antiga também. E ela é considerada uma das mais antigas do mundo, para vocês terem uma ideia. Ela foi capital da Síria e ainda é até hoje como uma das capitais mais antigas do planeta. Ela fica num planalto de 690 metros acima do nível do mar e disputa com a cidade de Jericó e com a cidade de Biblos o título de cidade mais antiga, continuadamente habitada do mundo. Então, Damasco tanto é a capital mais antiga como é a cidade que se tem notícia de mais habitada do mundo até hoje. A cidade de Jericó, também muito conhecida nossa no contexto bíblico. Ela era situada às margens do Rio Jordão e é citada na Bíblia como uma importante cidade em todo o Vale do Jordão. No Antigo Testamento, ela é conhecida como a cidade das palmeiras. Muito conhecida também as suas muralhas, como nós sabemos, que foram derrubadas ao som das trombetas
lá do povo de Israel, como nós conhecemos ali, depois da passagem do Jordão, quando o pessoal conquistou, quando o povo de Israel conquistou Jericó. Nós temos também a cidade de Hebrom. É uma cidade que era situada na região histórica ali da Judéia, é considerada sagrada pelos judeus, cristãos e muçulmanos. E em Hebrom, queridos, foram sepultados os patriarcas. Chamamos ali do túmulo dos patriarcas, que é o túmulo de Macpela, um lugar muito visitado, é um lugar turístico muito visitado, tanto por cristão como por muçulmano e como por judeus. Para o judeu, é a segunda cidade mais sagrada depois de Jerusalém. Várias vezes ela é citada lá no Antigo Testamento. Bem, quando nós falamos do mundo antigo, é bom também nós falarmos um pouquinho sobre a hidrografia do mundo antigo. Nós temos o rio Eufrates, como nós já falamos aqui, nós citamos na nossa última aula. O rio Eufrates, também chamado de rio da civilização, porque como nós citamos, de acordo com Gênesis 2,14, foi ali que tudo começou, na verdade, lá no Jardim do Éden. O rio Eufrates e o rio Tigre nascem nas terras hoje, que é chamado da Turquia, na região ali da Turquia, praticamente com a divisa da Armênia ali. E desemboca, esse rio, o rio Eufrates, desemboca, tanto ele como o Tigre, desembocam lá no Golfo Pérsico. Eles não secam, pois as suas nascentes encontram-se em uma região de muita chuva na Turquia. O rio Eufrates, abrindo parênteses aqui, ele foi muito conhecido na época da guerra lá do Iraque, quando as tropas americanas avançavam lá na região de Bagdá, e o rio Eufrates, ele corta toda a cidade de Bagdá. Nós temos também o rio Jordão, que é um rio extenso e um dos mais importantes do Oriente Médio. Ele faz fronteira com Israel e Jordânia, passando também na Síria. Possui grande importância histórica, sendo um dos locais mais antigos do mundo. É citado várias vezes no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O Rio Jordão, ele corta toda a região de Israel. Ele é uma corredeira, ele vem descendo assim a região de Israel. Temos também o Rio Nilo, que é um dos mais extensos do mundo. Ele atravessa o norte da África e é famoso por toda a sua história antiga e pelos sítios arqueológicos que existem em suas margens. No contexto bíblico, o Antigo Testamento faz citação da importância desse rio, principalmente na época da escravidão lá do Egito. Quando nós falamos do Nilo, lembramos sempre de Moisés. E o rio Nilo, ele era, lá na época do Egito Antigo, considerado também sagrado. As pessoas viam ali no rio Nilo, é uma fonte ali de veneração e adoração. Nós temos também, quando nós falamos de hidrografia, o mar Mediterrâneo, que é o que contorna toda a Mesopotâmia, ou Oriente Médio, como a gente chama, e as margens do Mediterrâneo desenvolveram importantes civilizações que habitavam próximas às suas costas. Ou seja, nós temos ali tanto os egípcios, cananeus, fenícios, romanos e etc. Muitas civilizações ali que habitaram as costas do mar Mediterrâneo. Além da hidrografia, nós temos alguns desertos, que é uma característica daquela região ali, por ser uma região com pouca chuva. Deserto é uma região árida, coberta de areia, quase totalmente imprópria para a vida. Então, nós vamos citar alguns aqui muito conhecidos. Nós temos o deserto de Berseba, o deserto de Parã, o deserto do Negueb, o deserto do Sinai, o deserto de Zin e o deserto de Edom. Ok, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima aula aí. Vamos continuar estudando. Deus abençoe a todos. Até a próxima.